Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão. Consigo meus pares a apreciar a ata da última sessão. Antes, porém, dou as boas-vindas a todos os presentes, os meus pares, ao ilustre representante do Ministério Público, servidores, Dr. Blazak, e a apreciação da ata que já se encontra sob a apreciação dos senhores. Nada havendo a ser retificado, dou-a por aprovada. Dois processos em face à ausência justificada do desembargador Luiz Ferreira da Silva, será adiado a conclusão do julgamento do processo 185.866, agravo regimental em representação, captação ilícita de sufrágio, agravante Mauro Luiz Sávio, que relatou os autos do Dr. Lídio Modesto, negando provimento ao mesmo. Os demais acompanharam o relator e o desembargador Luiz Ferreira, terceiro vogal, pediu vista. Portanto, está adiado o processo. Também, pela face à ausência justificada do relator, adiado o processo 124.376, prestação de contas de partido político, órgão de direção regional, Partido Popular Socialista, desembargador também Luiz Ferreira é o relator, portanto está adiado. Em julgamento, chamo o processo número 500.44, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador, Água Boa. Recorrente, Jonathan Silveira Roberto. Parecer pela rejeição da preliminar de nulidade da decisão por ausência de motivação e no mérito pelo desprovimento do recurso. Relator, Dr. Ricardo Almeida, com a palavra. Só um minutinho, senhora presidente. Senhora presidente, eu vou, se for possível, eu vou pedir o adiamento desse processo para a sessão subsequente. É possível ainda? Sim. Vossa Excelência é o relator e eu consulto apenas a advogada acompanhando não havendo acompanhamento de nenhum profissional, a pedido do relator, adiado para a próxima sessão. Processo 94754, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, Carlos Brito de Lima é o requerente. Parecer pela desaprovação das contas e o relator é o Dr. Pedro Francisco da Silva, com a palavra. Trata-se de prestação de contas do candidato Carlos Brito de Lima, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PSB nas eleições de 2014. A CCIA ofertou relatório preliminar para expedição de diligências relativas às ocorrências correspondentes às receitas, despesas, análise de doações indiretas e da correspondência dos doadores originários e análise de movimentação financeira. Devidamente intimado via Diário da Justiça eletrônico, quedou-se inerte, levando a unidade técnica a emitir parecer conclusivo, ratificando os apontamentos anteriores e opinando, ao final, pela não prestação de contas, com o consequente registro do impedimento de obtenção de certidão de quitação eleitoral do candidato, após o trânsito em julgado das contas. Ouvida a douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela não prestação das contas auditadas, com os consectários do artigo 58 da Resolução TSE que trata do tema e, alternativamente, pela desaprovação das contas.
Consulta. Desculpa. Pensei que era você. Requerida dilação no prazo, o qual fora deferida por este relator, o candidato se pronunciou sobre o citado relatório preliminar, apresentou justificativa e juntou documentos. Em parecer técnico conclusivo, a CCA informou a existência de variação de saldos em várias rubricas de prestação de contas retificadora, sem justificativas para esse evento. Quanto às ocorrências relativas às receitas, destacou várias irregularidades, tais como recibos eleitorais que não comprovam as doações recebidas, doações de pessoas físicas e jurídicas sem observância do normativo legal, recursos de origem não identificada, recebidos indiretamente no valor de R$50 mil, dentre outras. As irregularidades também persistiram em relação às despesas e às análises de doações indiretas e da correspondência dos doadores originários, bem como da movimentação financeira, levando à manifestação pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. Esse é o relatório. Consulta, doutor Procuradoria. Mantém o parecer. Mantido, doutor Pedro. A lei eleitoral, ao dispor sobre a arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas e na prestação de contas dos candidatos, o comitê estabelece as regras no seu artigo 30, que eu transcrevo aqui em meu voto, com a redação dada pela Lei 12.034, vou dispensar a leitura, já que o voto está disponível a Vossa Excelência. Prossigo um pouco mais adiante. No mesmo sentido é o artigo 54 da Resolução TSE, que trata do tema que disciplina a prestação de contas nas eleições gerais de 2014. No caso em apreço, o quadro se mostra no sentido da desaprovação das contas, vez que as falhas existentes são significativas e seu conjunto comprometem a regularidade das contas. No tocante às receitas, revela-se o quadro abaixo para citar alguns dos itens destacados nos pareceres técnicos. Os recibos eleitorais apresentam informações que conferem com aquelas registradas nas doações recebidas, tais como cessão de salas comerciais, casa, veículos, porém não comprovam essas informações. A cessão de uma casa, por exemplo, vem acompanhada de escritura pública de terreno, veículos sem comprovação de que os doadores são proprietários dos veículos doados, dentre outros. Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas e de pessoas jurídicas apresentam infração ao artigo 23 da resolução específica do TSE, uma vez que esse dispositivo exige que a doação deve se constituir produto ou serviço ou da atividade econômica do doador ou que os bens permanentes integrem seu patrimônio. Destaca-se ainda o registro de recursos de origem não identificada recebidos indiretamente no montante de R$50 mil, identificados após o cruzamento das informações com a base de dados da Receita Federal. Não bastasse isso, as despesas também apresentam irregularidades que maculam a prestação de contas, haja vista que algumas destas contraídas junto a pessoas jurídicas foram comprovadas por recibo, quando o normativo exige a correspondente nota fiscal. Além destas, releva anotar as omissões de despesas realizadas, as quais foram possíveis de identificação a partir da circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais relativas às despesas constantes da prestação de contas. Quando da análise de doações indiretas e da correspondência dos doadores originários, a unidade técnica registrou a existência de doação de recursos de origem não identificada, além de outras inconsistências que infringem a legislação aplicável à espécie. A movimentação financeira, por sua vez, também foi palco de irregularidades, na medida em que apresenta pagamentos em espécie para o mesmo fornecedor, com indícios de fracionamento de despesas. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha do candidato Carlos Brito de Lima relativas ao pleito de 2014. Esse é o voto, senhora presidente. Obrigado. Doutor Gaminon, como vota? Eu voto com o relator, senhor presidente. Doutor Lídio Modesto.
Dr. Flávio Bertin, Com o relator, excelência. Dr. Ricardo Almeida, Acompanhe o eminente relator, senhor. desembargadora Maria Aparecida. Com o relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, aprovou aprovou com ressalva, desculpe-me. Desaprovou as contas do candidato Carlos Brito de Lima nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Chama julgamento do processo 92326, prestação de contas de candidato cargo deputado estadual, requerente Allan Kardec Pinto Acosta Benites, parecer pela aprovação das contas com ressalvas. Eu transfiro a palavra ao doutor relator, doutor Lídio Modesto. Muito obrigado, presidente. Cuide-se de prestação de contas do candidato ao cargo de deputado estadual, Allan Kardec Pinto Acosta Benites, relativa aos recursos arrecadados, bem como aos gastos realizados na campanha relativa às eleições de 2014. O parecer preliminar para expedição de diligências de lavra da CCIA, Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, apontou a existência de irregularidades, ocasião em que foi aberta oportunidade para o candidato se manifestar, tendo o mesmo apresentado explicações, novos documentos e prestação de contas retificadora. No parecer técnico conclusivo, a CCIA opinou pela desaprovação das contas ao fundamento de que, ao final, considerando o resultado, abre aspas, ao final, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, entende-se que as inconsistências relatadas no item 2.2 deste relatório, consideradas em conjunto, fragilizam e comprometem a fidedignidade das contas prestadas. Isto posto, manifesta pela sua desaprovação. O Procurador Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas auditadas, tendo o candidato solicitado abertura de prazo para manifestação, o que foi deferido. O requerente manifestou-se juntando o documento. A CCA manifestou-se pela desaprovação das contas, enquanto o Procurador Eleitoral, em nova manifestação, opinou pela aprovação das presentes contas com ressalvas ao relatório. Ouça, doutor Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Lídio. Como já fiz constar no relatório, a CCIA opinou em duas oportunidades pela desaprovação das contas, em mesa, apesar de reconhecer que o requerente, abre aspas, o requerente apresentou argumentos e documentos que de fato têm potencial reparador para alguns apontamentos dos relatórios conclusivos, mas também eles evidenciaram que a presente prestação de contas está com a credibilidade manchada pela omissão de recursos utilizados na campanha eleitoral do candidato. Na espécie, a CCA apontou a existência de duas notas fiscais cujas doações não foram lançadas na presente prestação de contas, a saber, abre aspas, no caso das notas fiscais número 370, no valor de R$ 600, emitida em nome da empresa A.L. Ferreira Soares, e número 393, no valor de R$ 2.950, emitida em nome da empresa Auto Posto Positivo, o requerente produziu prova suficiente para se aceitar que, de fato, se trata, respectivamente, de doações de prestação de serviços de combustível, mas as referidas doações não foram registradas na prestação de contas. Percebe-se que o candidato juntou provas demonstrando que as notas fiscais acima elencadas se tratam de doações recebidas em sua campanha, persistindo, contudo, a irregularidade relativa ao não registro de tais doações. Por outro lado, milita em favor do candidato a dedicação e a boa vontade demonstradas quando da realização de diligências, tendo buscado apresentar os documentos necessários e trazer as justificativas solicitadas pelo órgão técnico deste regional. Ainda o favorece a circunstância de a soma envolvida, R$ 3.550, corresponder a um valor ínfimo em relação ao total das receitas efetivamente declaradas, R$ 795.283,48. Outro ponto indicado como irregularidade pela CCIA diz respeito à existência de receitas e despesas omitidas na prestação de contas parciais, contudo, o seu registro na prestação de contas final tem o condão de regularizar a situação. Start, ante as justificativas apresentadas e os documentos juntados, as irregularidades resultaram regularizadas ou devidamente explicadas, razão pela qual, não tendo havido prejuízo ou impedimento à análise da prestação de contas, a resposta dessa justiça às irregularidades remanescentes deve ser a aprovação com ressalvas. Nesse sentido, convém trazer à colação trecho do parecer do Procurador Regional, que é nos seguintes termos. No tocante aos indícios de irregularidade destacados pelo Ministério Público, há de se admitir que as justificativas trazidas aos autos são suficientes para elucidar a questão. Assim, tendo em vista que a soma das doações omitidas na prestação de contas corresponde a 0,42% do total da receita movimentada, bem como as omissões nas prestações de contas parciais, entende-se que a contabilidade deve receber as devidas ressalvas em sua aprovação. Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, aprovo, com ressalvas, as contas de Allan Kardec Pinto Acosta Benites,
É como voto, senhora presidente. Como vota o Dr. Flávio Bertin? O eminente relator, excelência. Dr. Ricardo Almeida. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Aparecida. Com o relator. Dr. Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Com o relator. Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas contra do candidato Allan Kardec, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Eu gostaria de comunicar aos ilustres membros deste Tribunal Pleno que no próximo dia 22, às 8 horas, no gabinete da presidência, serão empossados nos cargos de juiz substituto a ilustre juíza de direito, doutora Patrícia Sene dos Santos, e o ilustre advogado, doutor Divani Marcelo Pierre. Então estão todos convidados, porque é uma praxe da casa de se fazer esta modesta forma de investidura no cargo. Então, todos estão convidados e, a respeito, eu consulto se há alguma manifestação. Senhor presidente, eu queria só deixar consignado já de imediato eu acho grande aquisição para esse tribunal, tanto do advogado e como a doutora Patrícia. Me refiro mais especificamente à doutora Patrícia, porque eu a conheço, ela é juíza de direito e trabalha no 2º Juizado Especial da capital, onde esteve há muito tempo à frente a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, conhece muito bem as particularidades e peculiaridades dos juizados que exigem de cada magistrado uma dedicação exclusiva. Faço isso agora, desembargadora, porque infelizmente ontem eu recebi, e o desembargador Zugui também recebeu ontem, uma convocação da ministra Nancy para uma reunião segunda-feira às 11 horas em Brasília, e ele, como presidente do Conselho de Supervisão, me convocou como juiz coordenador juizado, então infelizmente não estarei aqui na segunda, já estou até justificando e mencionando isso. Tá bom? Pois não. Transmitirei aos empossados a motivação da sua ausência. E por fim eu gostaria também de manifestar, os senhores, quando chegam ao tribunal, obviamente estão acompanhando a deflagração da greve dos servidores da Justiça Federal como um todo. Eu gostaria de manifestar publicamente meu apoio pela aprovação do projeto federal 28/2015, que repõe o valor da remuneração dos servidores do Poder Judiciário da União, atingida pela inflação dos últimos anos. Nada mais justo do que se fazer esse registro. O projeto já obteve aprovação da Câmara dos Deputados e atualmente encontra-se em análise da Senado Federal. Portanto, fica aqui o registro não só da paralisação, como motivação, e a motivação da mesma, e o nosso apoio incondicional às reivindicações, que trata-se de reivindicações absolutamente justas. Deixo a palavra livre para alguma manifestação, já que a nossa pauta se esgotou. Nada mais havendo a ser tratado, que agradecendo a presença de todos, deixando um registro especial de agradecimento à desembargadora Maria Aparecida, que hoje nos abrilhanta com a sua presença, e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada.